Bem-vindos a mais um Dialogando com o Universo. Eu sou a Tatien, que sou comunicadora, apresentadora, vendedora e estou aqui junto nessa caminhada, né, com a minha irmã para um podcast de sucesso logo mais à frente, né, Jana? Se Deus quiser. E eu sou Jana Henke, terapeuta integrativa. Estamos aqui para trazer alguns conhecimentos que temos para que possamos fazer o nosso serviço, que é a partir dos nossos conhecimentos realmente ajudar alguém. Mesmo que seja numa coisa muito arranjada, que nem nós estamos aqui É, hoje, né? e a gente vai falar exatamente sobre isso. Vocês perceberam que o nosso primeiro, que foi postado agora depois do nosso retorno, que aliás se chama O O retorno. Retorno, Uhum. a gente estava com dificuldade de escutar o áudio porque nós colocamos o microfone de lapela em nós mesmas, né? Sim. E acho que nós nos movimentamos muito e acabou que nós não conseguimos que o áudio ficasse muito bom. Então, como nós ainda não compramos Eu tô rindo porque daí ela coloca um ao vivo no Instagram e quer gravar pro isso, YouTube, mas tudo bem. não tem problema. Uhum. E vai ser o próximo passo é comprar os microfones de mesa aqui para o nosso podcast. A gente está dessa vez, nesse quinto A gente episódio. enjambrou uma taça Isso, para que o microfone ficasse na nossa altura. exatamente. Aí a gente vai ver se agora realmente o som vai ficar gostoso, vai ficar bom, tá? E aí vem a pergunta: o que tu tá deixando para depois na tua vida que poderia estar sendo feito agora, mas tu não faz porque tu tá esperando a perfeição? Então, essa pergunta também eu já me fiz algumas vezes. Eu acho que hoje a gente acabou dando um tapa no problema que a gente estava tendo com o som. E eu espero que dê tudo certo, porque a gente não queria ficar segurando, né, o microfone, como as pessoas fazem, né, os influenciadores. A gente queria ter um microfone de podcast, então a gente inventou esse. E ficou ótimo, Mas o eu que eu acho. acho que é legal a gente trazer e conversar nesse episódio, nesse quinto episódio, é sobre procrastinar, sobre a gente deixar para depois o que a gente pode fazer hoje e agora. Né, às vezes a gente não faz bem feito, não faz bem feito, a gente não tem tudo o que precisa para fazer, né, e a gente nunca dá o start, a gente nunca dá o primeiro passo, e isso vira uma desculpa, Uhum. vira uma preguiça, vira uma Vai postergando o vai tempo todo. postergando, Uhum. né. E aí eu posso falar um pouquinho de mim, posso? Por favor. Eu posterguei por muito tempo algumas coisas que eu queria, e só agora, né, e eu coloquei isso na minha rede social há uma semana atrás, é depois de muito tempo trabalhando com terapia, e aí não foi só tu, né, Jana? Foi Rejane, foi Ângela, foi Janaína, né, que eu passei nas mãos aí desse trio, e agora eu tô com a minha irmã, porque nós estamos fazendo também uma outro tipo de terapia, mais tarde a gente fala, Uhum. mas eu acho que é um apanhado geral de tudo isso que dá para se dizer que a gente consegue virar a chave, né? E aí teve também, que eu comentei aqui, um retiro de negócios que virou a chave para o negócio também, né? Porque é que nem tu disse, né, Jana? Não dá mais para fazer separado. Eu ficar bem, eu virar a chave, mas o meu negócio não virar comigo. Não existe isso. Até porque, se a gente for pensar, a vida, ela não é fragmentada. O ser humano fragmentou muitas coisas, né? Vamos fazer só uma analogia à medicina, que hoje Tá, está voltando à medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? É o estudo de um todo do paciente, do cliente. Então, a gente não vê mais, eu não sou médica, óbvio, né? Mas não se vê mais o meu cliente, eu não vejo mais só pelo mental e emocional dele. Eu preciso olhar como que tá, principalmente o intestino deste ser. Porque o intestino está relacionado com muitas doenças depressivas, com doenças autoimunes, enfim. Então, é um todo. E no caso de procrastinar, como tu disse, e eu não estou fazendo só agora o exercício físico, eu trabalho a minha mente, eu trabalho a minha saúde, eu trabalho o meu emocional e espiritual, é um conjunto. Porque se tudo tá como uma boa engrenagem, bem alinhado, nós vamos ter então um todo alinhado, nós vamos ter uma vida fluida, nós não vamos precisar fazer esforço para que as coisas aconteçam. Então não tem mais como deixar um pedacinho para trás. de lado, não tem Não tem. mais o negócio tá bem e tu não estar bem. Quer dizer, alguma coisa vai estourar mais para frente, né? A gente tem que. E acho que essa é a grande questão de todo mundo nesse momento. Que as pessoas estão vivendo ansiosas, vivendo ansiedade, vivendo medo, né? Essa questão econômica também afligindo, e aí as pessoas colocando a culpa
em algo maior que a gente não tem domínio. E aí eu também aprendi que tudo que não está na mão da gente, a gente não vai conseguir resolver, a gente não tem que focar. A gente só tem que focar naquilo que a gente tem domínio, que a gente pode fazer diferente. Então é tudo que eu posso fazer com a minha vida. Então o foco é o É que eu por posso nós. fazer Começa sempre por para nós. me melhorar e para melhorar o meu trabalho, né? Claro, a gente sabe que tem problemas econômicos, o país tem vários problemas, a gente sabe disso, não é o caso para falar aqui agora. E nem acho que a gente tem que virar a cara para a política, mas eu É acho o que a gente todo. é o todo, né? Então A tem que política faz parte do faz todo. parte do todo. A gente precisa entender o que está acontecendo para não errar mais, né? Mudar a chave também, virar essa chave. Mas eu acho que pro agora, pro hoje, para nossa mudança, a gente precisa focar naquilo que é fácil de fazer, mais fácil de fazer, que é Que na realidade é o mais difícil. a Olhar nossa pra, mudança. olhar pra gente. Que para mim tá mais fácil agora que eu já virei essa chave. Mas é uma dificuldade para todo ser humano. E não é fácil, tá, tu seguir. Porque a virada de chave vem, mas aí com ela vem os desafios que te movem, mas que também são desafios que te tiram da zona de conforto. E hoje eu falei sobre isso, comigo mesma, porque eu disse pra galera que me segue, que adorei essa, né, como se eu fosse uma baita influenciadora. Influencer. Que eu estava fazendo aqueles stories pra mim mesma, que eu tô conversando comigo mesma, é um espelho do meu bate-papo, né? Uhum. Se eu inspirar alguém, que bom, se não Mas tá tudo vamos bem. lá, né? O que que é ser um influencer? Tô fazendo Bora analogias lá, enquanto tu faz fala, aí, tá? tá. E ser um influencer é tu influenciar sobre algum assunto, certo? Acho que Uhum. essa é a moral É de um isso aí. influenciador. Se tu quiser ser um influencer, tu vai ter que começar. Ou tu vai começar logo com milhões de seguidores, já sendo o Ibope hard. Não. Tu vai começar falando todos os dias sobre a tua caminhada. Se alguém gostar, vai falar pro fulano: olha, Tati, tô falando umas coisas legais, tô seguindo ela, tá difícil, não sei o que. Vai se conectar contigo para formar uma grande rede. Não existe ninguém que começou lá em cima. Top. Todo mundo começou de algum lugar, salvo quem já é conhecido. Mas a ideia é, num primeiro momento, e sim, eu Mas sei aqui que pegando o pode gancho do descambar, nosso pegando o assunto. gancho, mas a ideia é esse compromisso comigo mesma, porque eu já procrastinei tanto, Uhum. tanto, tanto, que eu não tenho mais tempo para isso, né? Aos 52 anos, tá na Tá hora morrendo de. já? Não tô morrendo, tô com uma idade. E se a gente não fizer isso, eu não fizer isso agora, e o compromisso público, Com certeza. ele fica aqui, ó, buzinando, né? Quando a gente É, coloca alguém para nos cobrar sobre aquilo, a gente caminha. Por é, exemplo, a história do podcast voltando, tá, né? Até vamos para lá. quem está entrando ali no ao Isso, vivo, eu não está entendendo nada, mas tudo bem, a gente está começando de novo os Rosita. podcasts sem um estúdio. A gente iniciou no estúdio, a gente iniciou top. Top! A gente foi pro estúdio, E maravilhoso. como a gente contou no podcast número 4, a gente perdeu o estúdio porque o estúdio simplesmente fechou, ok? Ok, tudo A certo. gente estava esperando, onde é que nós vamos gravar? E a gente esperou um ano. Vamos a Salvador? Como assim? Vamos não sei aonde? A gente tentou alguns Novo lugares. Hamburgo? Vamos no Caí? Inviável, gente, isso tudo demanda grana. E a gente quer botar o que a gente tem para botar na vida. Então tá, tudo certo. Vamos adaptar hoje com essa questão das taças. Acho até que ficou bem fofo. Não Ficou. é o melhor, Não, é mas melhor a gente ainda. vai melhorando e a É. gente vai fazendo, porque e é muito louco isso, porque a gente muitas vezes trava não só porque não tem tudo pronto, Tati, mas porque a gente tem medo da represália. A gente tem medo do julgamento. Exatamente. Eu tenho vários clientes. O que o fulano vai pensar de mim, o ciclano e o beltrano? Cara, tem um potencial incrível e não vai para frente porque tem medo do julgamento. E aí a gente entra num lugar que é muito ruim, porque daí nós nos barramos, que seria o caso nosso, se fosse, né? Se a gente Se nos tivéssemos que esperar o barrasse, microfone chegar, comprar o microfone e ele vir, porque alguém pode falar, cara, que ridículo aquelas duas com aquela taça. alguém que vai Pode. fazer. Então, que vai fazer. Isso. Faz alguma coisa produtiva para dar para as pessoas. A gente está dando isso, a gente não está O cobrando. nosso tempo, aquilo que a gente aprende com a própria vida, com os estudos, com os cursos que a gente faz, é um baita investimento. Uhum. Então a gente está aqui no intuito não só de falar sobre assuntos, né, que pode ser N assuntos, mas também de trazer um pouquinho da nossa experiência e daquilo que a gente já viveu e daquilo que a gente pode ajudar,
Exato. né, em algumas situações. Então, o Dialogando com o Universo, ele é um produto, um podcast que pode trazer vários tipos de assuntos, mas que o intuito é de deixar uma Uma sementinha, uma mensagem, mensagem, uma isso. sementinha no coração de Uhum. cada um que assistir pelo menos um pedacinho dele, porque em algum momento talvez a gente traga alguma coisa que vai mudar a vida daquela pessoa, ou que ela vai entender diferente, ou que naquele momento que ela tá, ela vai entender do lado bom daquela Isso. sementinha. Porque às vezes a gente não está preparado, né, Jana? Muitas Por vezes. muitas vezes eu ouvi tudo isso que eu já ouvi no domingo passado no retiro de negócios e eu nunca virei a chave, nunca me dei conta. Uhum. E aí, repetidamente eu ouvi de novo e não virei chave, não me dei Sim, conta. sim. E aí, num belo domingo, eu viro a chave, né? Então, as coisas não acontecem do dia para a noite. Não. As coisas acontecem No uma momento certo, construção. na hora certa, e não significa que as pessoas não estão caminhando, trilhando, aprendendo durante o processo, porque é durante o processo que tem o aprendizado. A Exatamente. virada de chave tá ok, agora vem mais um processo. Que é doloroso e que não é Uhum. fácil, porque tu te propõe algumas situações, tu começa a traçar planos, objetivos, estratégias, e aí quando tu começa a colocar tudo isso no papel, que a gente ouviu a vida inteira, Sim, né? estudar é fácil, aplicar é outra Aplicar é coisa. outra coisa. Uhum. Bem colocado. Como aplicar? Essa foi a grande diferença que eu aprendi. Isso. Como aplicar. Com aplicar do formato que tu sente que vale a pena, e aí é que tá quando a gente também precisa saber se aquilo que nós estamos então nos esmerando tanto é pra gente. Tem isso também. Ah, tem isso? Porque muitas vezes a gente fica batendo com a cabeça naquela coisa e gastando energia com alguma coisa, com alguma proposta que seja, com algum podcast que seja, ou com alguma situação, uma circunstância que não é para ti. E aí tem que ter discernimento, mas para ter discernimento, eu preciso saber o que que eu gosto, o Quem eu que sou. que eu quero, daí vamos para lá. Quem eu sou? O que eu sou? E aí o mais interessante é que algumas perguntas surgem, né? eh, dos mentores, dos terapeutas, né? De quem quer que seja aí que tem um passo à frente da gente, né? E isso é muito bom, porque daí acabam nos trazendo experiência, nos ensinando a dar o segundo passo, o terceiro e assim por diante. Eh, alguns entendimentos que a gente não se pergunta durante a vida e o que que é que a gente entende sobre aquilo, né? O que que é sucesso para mim? O que que é sucesso para ti? Já respondeu essa pergunta? O Né? que que é sucesso? O que que eu quero para mim? Como é que eu me vejo daqui a 10, 15 anos? Eu consigo me ver de que forma? Né? Como é que eu vou estar? Não é só fisicamente, é financeiramente, É o todo. é todo, é tudo. Até porque para que eu possa estar bem financeiramente, é muito importante que eu esteja bem, de mente, de Exato. saúde física e de preferência de saúde emocional. Ainda que as pessoas muitas vezes deixem a saúde emocional de lado, Porque preferem adoecer, para daí mudar. Esperam essa se é chave da que doença, vão né? mudar. Isso, se é que mudam. Porque ainda há quem não acredite que a doença vem primeiro, quer dizer, a doença impacta o corpo físico depois que ela já adoeceu o que a gente tem de espiritual, né? Isso. A Jana sabe explicar isso melhor do que eu. Antigamente chamavam de psicossomática, hoje tem a metafísica para explicar sobre isso. E muitos estudos já garantem que menos de 10% das doenças são genéticas, são herdadas dos Dos pais, familiares. familiares, avós, etc. Ainda assim, este herdado geneticamente, eu me questiono até em função do estudo das constelações, o quanto não é herdado geneticamente a mesma emoção, E a aí tu mesma acaba ferida. desenvolvendo a mesma doença, E é né? muito louco isso, porque eu já Exatamente. contei isso várias vezes, mas vamos lá, que a minha grande virada de chave para a minha mudança pessoal foi quando a reumatologista que eu ia, já ia em reumatologista, isso nós Tu tinha estamos quantos anos? 20? não, não era tanto. Não era tão pouco. 30? Era quase 30, não tinha os filhos ainda, então era 26, 27 anos no máximo, porque eu não tinha os filhos ainda. Eu já estava diagnosticada como uma pessoa fadada a ter artrite e artrose. Gente, isso Como assim? por quê? Porque a minha avó e minha mãe tinham. Então, era normal. Tu dizer que tu também vai ter.
O médico A te dizia. médica É, me a dizer médica te isso, dizia. né? Que nem tu, a tua mãe tem diabetes, tu também vai ter diabetes. Foi Ah, eu muito também vou ser natural ela diabética. me dizer isso. Até a própria fala que a gente tem, né? Uhum. Ah, minha mãe tem, eu também vou ter. E Certamente eu é, vou ter. e é admitir, Oi? é simplesmente eu aceito, ok? Como assim? Só que, diferente de tudo e de todos, eu disse, não, eu não vou ter. Como assim? Eu não quero ter isso, né? Então, foi muito louco, porque isso foi realmente uma virada de Foi chave. um gatilho que tu virou a tua chave. É, cada um com o seu, né? Exatamente. Eu fui agora. Foi as terapias com as minhas 3 terapeutas, aqui, incluindo a Jana, e depois a gente foi no retiro. Eu fui no retiro de negócio e virei a chave. Mas é isso. Completamente. Então, tu perceber que essa questão, por exemplo, da artrite, da artrose, qual é a emoção herdada da minha mãe e da minha avó? A mesma. A mesma. Porque eu já tinha as inflamações, eu já tinha as ites. Já tava com dor. São raivas contidas, contrariedades, tudo guardado. E isto dentro da gente, e pensem assim, o elemento fogo é o elemento da raiva, o elemento da contrariedade. Eu queimo por dentro, Mas não põe nada pra fora? não boto nada para fora. Por quê? Por causa de coisas muito grandiosas? Não, pelo dia a dia. Inclusive por não seguir a vida que a gente nasceu para viver. A nossa alma Exato, sabe. exato. E aí o que acontece? Então vai inflamando o corpo, começa nas tendinites, vai para as artrite e depois para as artrose. Tá? Então eu ainda questiono muito essa questão de Da ser genética. genético, Uhum. porque para mim é um padrão emocional repetitivo. E as pessoas deixam isso de lado porque elas se acostumaram a ficar doentes, gente. E se acostumaram a isso, e se acostumaram a ir na farmácia comprar o remédio, e se acostumaram a estar na fila do médico, Uhum. marcando consulta, e a gente pode ter uma vida Bem melhor. bem diferente de tudo isso se a gente for tratar o emocional. E aí as pessoas ainda têm muito, Jana, muito ainda uma certa aversão a falar que fazem terapia, ou Sim, a falar que vão a psicólogos, né? E quanto mais os psicólogos, psiquiatras e se integrarem terapeutas. mais, terapeutas, mas é que vocês já estão nessa Ah, tá, integralidade, entendi. se integrarem mais ao todo, tentando tirar um pouco da. Claro que muitas vezes vai ter que entrar com medicamento e forte, a gente sabe que muitas vezes já Sim. está Uhum. de uma certa forma bem Já foi até já avariou, vamos dizer assim, a ao questão cérebro, né, com as neurológica mesmo. vitaminas, É, neurológico, exato. então Aham. precisa entrar, mas a gente pode muito antes, né, atenuar toda essa situação que pode, né, se difundir durante muitos anos de não terapia, e os próprios psiquiatras e psicólogos também aderirem a um tratamento Integrativo. contínuo, Uhum. integrativo, aonde a gente previne, né, e ajusta as emoções, quer dizer, ajusta as emoções foi boa, né, mas tipo, a gente começa a acessar essas emoções e tratá-las, Exatamente. né. E aí tá, eu não entendo muito de tudo, vamos dizer assim, né, mas eu posso então ter uma rede de apoio enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, enquanto Exato. psiquiatra, que vai ser uma nutri, da visão integrativa, vai ser alguém da área da saúde não, desculpa, Dos negócios? dos Dos esportes, esportes. integrativo também, que não tenha Uhum. mais aquela mente fechada de que, ok, tu tem uma doença e tu nunca vai poder te curar. Gente, a Não, gente pode tudo. A gente pode tudo. a gente tem uma força interior incrível. Porque nós somos uma centelha divina. O que que é isso? Exatamente. E aqui eu não tô falando de religião, gente, pelo amor de E não Deus. tem problema se fosse estivesse falando, mas aí não é religião. Não, é porque eu quero dizer, É que eu sou do sinceramente, contra. que eu não tenho religião. Mas eu não sou ateu. Não. É só porque eu não me enquadro em nenhuma religião. Respeito todas, acho que todas de alguma forma se entrelaçam, mas não suporto essa briga de ego de religião. Então eu acredito em Deus, meu papo é com ele diretamente aqui, eu e ele, eu e ele. Então o que que eu sinto? Nós somos uma partícula de Deus. Ontem até eu ouvi um pedacinho de uma aula sobre física quântica que fala muito disso. Se tu pegar o maior microscópio do mundo e pegar a tua pele, a tua mão, botar ali e começar a ampliar, 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 tu vai ver, tá, osso, pele, pele, osso, enfim, a célula, núcleo, prótons, nêutrons, elétrons, não sei qual é a Eu sequência não sei do certa, que as pessoas pensam que a gente é feito, né? A gente é feito de até que energia. chega, estuda energia, Claro. até que chega no vácuo quântico. Hum, O que que é o vácuo quântico?
É Deus, É o todo, é o todo, gente. é o Então universo, a gente está conectado com tudo isso. então nós A somos gente é um um pedacinho de tudo pedaço isso. disso tudo, como uma gota no oceano, não Exato. existiria oceano se não existisse a gota. Então Então nós somos isso, então o que é que a gente não entendeu ainda, que a gente acha que a gente é tão físico, o que que a gente acha que é? As pessoas não têm noção, né. Nós somos energia, energia. Mas só a que gente está falando densa, isso só para dizer que se nós somos uma partícula de Deus, nós podemos sim, nós temos o tudo. poder da cocriação, e é Uhum. também transformar uma doença, uma célula doente, numa célula sadia. E tem pessoas que provam isso. Só que precisa mudar a Aqui, ó, a mente. mentalidade. Uhum. E outra também, não é só a mentalidade. A partir da mentalidade, eu então começo a vibrar uma outra frequência, e aí o universo entende que eu estou vibrando coisas boas e positivas, E e ele me alto, traz, muito alto isso, então ele me traz coisas boas e positivas. porque tem aquela pergunta: "Ah, como é que eu acesso a quinta dimensão?", né, por exemplo, a gente fala Tem uma tanto pergunta lá, tem Tati. uma pergunta: "Como é que eu Depois eu... acesso, a quinta dimensão?", por exemplo, que a gente fala que o planeta Terra está indo para essa direção, nós também enquanto humanos, mas é exatamente isso, é vibrando alto. Vibrando cada vez mais alto. E a frequência do amor, ela tá em 500 e alguma coisa hertz. E essa frequência é uma frequência de cura. Ela é uma frequência realmente onde a gente consegue vibrar tão alto que a gente cura até quem está ao nosso redor. É incrível e é lindo demais. A gente está com um Instagram aberto aqui numa live agora, plena sexta-feira, dia 29 de maio, e o pessoal da Apaguia, bem provavelmente aqui é a Jaque que está falando, que foi uma das mentoras desse retiro de negócios que eu Que tive no transformou a domingo, Tati. que me ajudou muito, me ajudou, é uma coisa incrível, me transformou. E ela coloca, por isso que é tão importante olhar para todos os ambientes da nossa da nossa roda da vida e tentar buscar trabalhar aquilo que precisa mais do nosso olhar. Tudo está na nossa mente, é verdade, com certeza. Jaque, um beijo para ti, para Ana Júlia, Obrigada pessoal da pela Fundarte, obrigada pela participação. participação aqui no ao vivo, que a gente está, Queridos. é, E mas a gente está gravando aqui também nós para estamos vocês que estão gravando no aqui. YouTube. E é muito linda essa coisa que ela fala da roda da vida, e eu gosto de fazer analogia com a árvore da vida, né? A árvore da vida, ela nada mais é que uma metáfora, óbvio, né? Uhum. Então, que todos saem do mesmo lugar, que é de onde vêm as raízes da árvore, que é a fonte divina, o vácuo quântico, Deus, universo, Alá, O nome que tu que quiser mais? dar, não Grande tem problema. Espírito, Uhum. é o nome que for. E todo mundo vai ser nutrido por Por esta essa mesma fonte, fonte. e aí os galhos, então, somos cada um de nós. É muito lindo a gente pensar É, assim, porque a gente consegue se integrar ao e todo, entender, e aí a gente consegue entender que nós sim valemos muito, sim, nós temos muito para entregar para as pessoas, mesmo que seja desse um tamanho. pouquinho. E um pouquinho do que a gente pode entregar, Jana, hoje, indo agora para o final do nosso quinto episódio, como a gente pode se conectar com mais próximo do divino, né, que está dentro de nós, mas como é que a gente pode acessar isso que está internamente e também a gente vibrar alto, né, para a gente acessar a quinta dimensão. Coisas bem básicas, assim, eu tenho algumas para te falar, por exemplo, colocar os pés descalços, eu pedi muito isso lá no retiro, e a gente fez um momento de pé descalços, aí tu vai dizer que é abraçar uma árvore, e Sim, diz mais alguma coisa para o pessoal a começar a se conectar integração, mesmo, a a se integração. integrar. A integração com a natureza. Porque na natureza nós temos o Espírito Divino, de Deus. Porque se vocês observarem, a natureza ela é tão perfeita que ela se restabelece o tempo todo. A gente pode queimar tudo aqui agora. Dá o tempo para ela se regenerar, Nasce ela tudo se de novo. regenera. Ali, ó. Vocês não vão ver, óbvio, mas eu tinha bananeiras na frente da minha casa que foram arrancadas pelo meu excelentíssimo. E ele plantou várias coisinhas lindas, mas tá vendo que tem uma bananeira nascendo lá? Ela vai nascer de novo. E ela vai nascer, porque ela tem a força da vida, porque ela é una com o divino. Então, quando a gente quer se espiritualizar, quando a gente quer se abastecer de energia divina, a gente vai ou para a natureza, ou a gente vai fazer uma meditação, mas tem que ser uma meditação muito entregue,
Muito mesmo, assim, que é bem difícil para quem está na busca, Começando. começando agora, né? Confesso que para mim é bem difícil meditar, É tá? bem difícil e tem Eu tenho pessoas essa que não dificuldade. conseguem, e eu sou É. uma que não consigo, Eu gente. me conecto por música, Por música. Uhum, pés descalços, né? Sempre que uhum, eu posso, isso. Uma boa né? Uma boa alimentação, alimentação também faz a gente sim. vibrar alto, olha, não lembrando Alimentos disso. vivos. Isso. E aí isso dá para dar um outro programa, né? Porque Isso. quando a Jana fala de integrar, como a gente precisa entender que o nosso trabalho pode se integrar a outros trabalhos e parcerias, e nós todos juntos ganharmos um patamar de prosperidade e de abundância, né? As pessoas se separam Nossa, e é não precisa. impressionante, não há necessidade nenhuma. E quando tu integra isso a uma boa alimentação, com a espiritualidade, o teu negócio fluindo, tu planejando o teu negócio, como eu aprendi agora a planejar o meu negócio, a botar o meu sonho no papel, Co-criar. co-criar É isso que eu o tô meu fazendo, sonho, co-criando. co-criando o meu sonho. Tudo isso fica muito mais palpável quando a gente se integra ao outro, quando a gente cria parcerias, quando a gente divide momentos, a gente divide esse momento com vocês que estão aí na internet, no YouTube, aqui na rede social. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, além de trabalhar, além de prover, além, né, de um monte de outras coisas que a gente precisa fazer, ok, Uhum. mas principalmente integrar conhecimento, sabedoria, as amizades, né? É, As parcerias. e eu aprendi uma coisa também na minha mentoria, que eu tô fazendo duas, na verdade, né? Ela é bem pouco estudiosa. Eu já falei isso pra vocês aqui, né? Precisa, né? Para eu chegar no patamar dessa moça aqui, eu vou ter que A correr gente muito agora. precisa se desenvolver. Se eu quero desenvolver pessoas em algum aspecto, eu preciso Exatamente. continuar me desenvolvendo muito para sempre. E é muito legal que Sempre é para sempre, né? Tudo é para sempre é para sempre. sempre, nada se perde. O meu curso de magistério eu não perdi, o meu curso Exatamente. de técnica e contabilidade eu não A gente perdi. não perde nada Nada, disso. nada a gente Tudo vai perde. acumulando para a gente ser o que a gente é hoje. Exatamente. Então, o que que diz ali, o que que eles falaram que me marcou muito, né? Que no topo ninguém briga, ninguém disputa. É. As pessoas são parceiras lá, Sabe né? onde é que, sabe onde é que tem a disputa? No mais ou menos. Aham. Quando a gente fica no morno. E tá a maioria, a grande maioria tá no mais ou menos, É. né? E aqui rola disputa o tempo todo E e é essa, muito e a pouco, sabotagem, né? claro, porque é muito pequeno ainda. Nós falávamos muito sobre isso lá no domingo do retiro e uma coisa que veio para mim quando eu comentei essa semana eu comecei a correr. E quando teve um dia que eu acordei cansada e tava quase que eu não fui. E a gente tem um grupo Pra se de apoiar. para se apoiar. Uhum. E eles disseram, vai vir sabotagem, né? De ti mesma, Sim. né? E dos outros que vão dizer, ih, pirou. Aham. Pronto, agora ela ficou louca, tá correndo todo dia às 5 da manhã, pirou total. Ou fizeram lavagem cerebral essa guria. Ah, sempre tem pra Sempre falar. tem. Tudo certo. Não dá bola. Eu não tô nem aí, tá? Eu já tô assim, ó, Isso calejada. chama-se autenticidade. Quando a gente desenvolve o nosso amor próprio, e Uhum, amor próprio, autoestima significa eu me aceitar como eu sou e exatamente. aprender a lapidar as minhas sombras. Isto é autenticidade e amor próprio. Então, eu estou aqui por algo maior e eu não estou, desculpa, nem Nem aí aí. com o que vão dizer. Então, isso, gente, nos liberta. É, E isso é é grandioso. verdade. E a gente quer pessoas que façam isso, que botem realmente a cara a É, tapa, porque é o que a gente está precisando. A gente tem muita coisa que é fantasiosa por aí, a gente está ensinando os nossos adolescentes a viver uma vida que não existe. totalmente. Exatamente, que não existe. Exatamente. É aí que tá, não existe. É uma vida que não existe. E o mais difícil é não se relacionam mais. Eu acho que a gente pode fazer um programa, Jana, eu sempre anoto os programas dos próximos, né? Sobre se relacionar, a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar umas com as outras, né? Porque estão sempre na disputa, principalmente mulheres, infelizmente. E essa Uhum. disputa, ela não é saudável, infelizmente, né? Infelizmente. E a gente sabe o quanto isso faz as pessoas ficarem na mesmice, né? Então, por isso que o autoconhecimento, a autoestima fazem a gente decolar. E a mudança de mentalidade. Exato. Uhum. Que começa com o autoconhecimento, né, Sim, Jana? tudo Começa por começa. aí. Tudo começa. Parece assim que eu chamo muito para mim isso, e chamo mesmo, que é o meu trabalho, mas Tem que chamar. o início de tudo, gente, é se conhecer.
É terapia. Quando eu não me conheço, eu não sei lidar com nada, porque eu estou jogando cego no jogo da vida. Cego de mim mesma, de quem eu sou, o que que eu trago Do dentro que de eu mim. quero. Sabe que minha palestra, minha primeira pergunta é assim: você tá vivendo a vida que nasceu para viver? É Boa pergunta. impactante, porque aí as pessoas já começam, meu Deus, O que que eu tô fazendo na minha vida? e agora? Parece que ninguém para pra Não, pensar, eu né? vivo Eu para não os parava, tô outros. falando porque eu também não parava, agora eu paro. Isso. Que seja 5 da manhã, outros dias vai ser às 7, outro dia vai ser, sei lá, mas eu tô parando. O que que o exercício me traz? Como eu tenho uma rotina, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu tô vivendo. Como a minha rotina é muito agitada e eu sou acelerada, elétrica, e é uma coisa, eu aprendi que isso é Ah, meu, tá a tudo água e o certo. vinho. Tá tudo certo. Eu sou acelerada, ela não é, tá tudo bem, é assim que eu sou. Bom, o que que eu preciso fazer para me conectar? Para eu focar no meu planejamento e nas minhas coisas? Eu preciso praticar um esporte que me tire da rotina e que todos os dias eu possa me conectar comigo mesma. E eu vou te dizer uma coisa, o beach, eu sou apaixonada pelo beach, gosto de jogar, mas a corrida é tu contigo É mesma. tudo contigo. Aí é que tá a Uhum, diferença, juro, tu uhum, pescou. E aí, tu fica naquele momento correndo ali quietinha, falando contigo mesmo. uhum. É E te meditativo. fazendo um monte de perguntas. E aí eu consigo meditar. As pessoas, isso quem me salvou foi meu professor de astrologia muitos anos atrás. Eu dizia, Fabrício, eu não sei meditar, não consigo, para Pois é, mim é a gente, né, traumático, é põe absurdo. musiquinha lenta e Eu amo astrologia por causa disso, ele se relaxa. tá tudo bem. Um ser geminiano como tu, lua, sol, Fica ascendente, tranquila. tudo em gêmeos, muito ar é o elemento é, que é mental. E eu tenho muito ar no mapa astral. Eu não tenho como meditar. Minha cabeça voa, gente. Na verdade, eu seria diagnosticada TDAH, mas São nomes para as pessoas que são. muito mar. É, isso. Eu abro mil janelas na minha cabeça, Mas, gente, ao mesmo mas tempo. o que que a ciência acabou fazendo? Dando A nomes gente para tá tudo. falando 30 coisas, mas É, tudo bem. mas tudo bem, hoje a gente está batendo um papo. No próximo a gente traz um assunto só. Mas é que eu acho legal porque isso veio vindo também, É, tá sim. vindo inspirado. Mas esses montes de nomes para várias coisas, TDAH, Chato pra opositor, enquadrar enquadrar pessoas. as pessoas, Uhum. né? O tempo todo, né? Mas aí, então, só pra relaxar, pra quem não consegue Isso, e a meditar, gente ir pro finalzinho, porque tá isso, indo pro vamos treinar. finalzinho. É, meditar pode ser tu tomar um banho gostoso com uma musiquinha, ou Isso então também é bom. simplesmente só observando o toque da tua mão, sensorial se chama, com uma luzinha, uma vela, faz esse momento que é só teu. Outra coisa que dá para fazer e é meditativo, fazer uma leitura Ah, eu tô adorando. Eu também botei como meditativa objetivo também. ler mais, Mas uma muito coisa mais. prazerosa, não é Isso, para tem que ser estudar bom. naquele momento, é para ser prazeroso, tu estar ali contigo. É caminhar, correr, conversar com alguém é, que tenha, Troca, né? de verdade. Não, Não falar mal dos outros. não, e Não é nem para ir pro café dialogar da vida alheia. isso também é meditativo, gente. Contemplar a natureza é Exato. meditativo. Ah, é verdade, contemplar a natureza. Contemplar a Senta lá no natureza. Parque Centenário da tua cidade, no Observa um parque da. passarinho, Uhum. observa teus gatos, observa teu cachorro. Isso é meditar. É o estar em estado de presença. Isso é meditação. Eu estou no aqui e no agora. Em estado de presença. Eu estou aqui. Eu não posso estar pensando no que eu vou fazer depois. Então, a Porque gente está senão eu aqui de corpo e gero o quê? alma. Ansiedade, né? Ansiedade, E se eu estou aqui pensando no passado, eu gero o quê? Depressão. depressão. Ai, isso eu não sabia, Jana. Eu sempre Passado aprendo é com a minha irmã, depressão, com a doutora Jana. futuro é ansiedade, gente. Então vamos viver o presente. Exatamente. Ai, gente, eu tô adorando isso aqui. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui, Mas a gente fica só até o mas sol se pôr, porque daí a gente não tem mais luz. isso, mas a gente quer muito que vocês venham conosco. Então, aqui, ó, ativa o sininho desse canal que vocês estão aí acessando no YouTube, Por tá? favor. Conversando com o universo, Dialogando com o dialogando, eu universo. tô no conversa, perdão, minha cara é errar o nome, né? Falar, gente. Dialogando com o universo, né? O nosso canal, então, que a gente compartilha com vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa vivência. Abobrinhas. Não são abobrinhas, são coisas boas de ouvir. Eu acho muito bom que a Mas gente assim, a gente papeia dá umas aqui. risadas.
a risada faz parte. E também tem que, além de ativar o sininho, tem que se inscrever no canal, gente, por Deixar favor, o né? like Deixa o like compartilhar e com alguém compartilha, que tá bom? pode gostar do nosso conteúdo. Exatamente. Um beijo, gente. Foi Beijo muito bom grande. conversar com vocês, né, Jana? Vocês Com também. certeza. Aqui na live também, muito obrigada por quem entrou aqui, deu um oizinho, a Paguia lá de feliz. Valeu, gente. Valeu muito. E a gente vem, então, esse é o 5º episódio, a gente vem com o 6º, então talvez a gente traga algo mais específico, não assim tão bate-papo como dessa vez, mas foi uma delícia para nós, né, Jana? Sempre é. Sempre é. Beijo Um beijo e grande. até a próxima.